Muito boa noite para todos. Bruchim Abaim. Sabe que na vida a gente pode aprender de tudo. Está escrito em Pirkei Avot, Eis o Chacham, quem é o sábio? Halomed Mikol Adam, aquele que aprende de todas as pessoas. E quem de nós não quer ser sábio? Estava outro dia com uma espinha que estava me machucando muito. E aí, não tinha o que fazer. Por quê? Porque o dermatologista falou que quando a espinha é dentro do corpo, não tem como resolver. Às vezes, cada um pergunta para o seu dermatologista, pode estourar a espinha, não pode estourar, machloket? Mas a pessoa tem como resolver quando está fora, é muito mais fácil de tratar. Quando a espinha ela é interna, é muito difícil de tratar. Não tem o que fazer quase que nada aí, como sempre, fazer tefilá para Hashem para passar mais rápido e doer menos. Daqui, já que a gente quer aprender de tudo, eu acho que a gente pode aprender, para dar uma introduçãozinha para o que a gente vai falar hoje, para qualquer assunto, que quando se trata de midot, e cada vez a gente fala sobre alguma midá diferente no shiur, quando a midá ela é algo visível, às vezes é muito mais fácil de tratar. Passar um creme e pode ser que demore uma semana, 2, 3 e resolve. Quando a midá ela é algo íntima, interna, então nem sempre o creme tem acesso a ela. Tem que trabalhar de uma forma um pouquinho mais perseverante. Igual o exemplo que a gente recém mencionou da espinha. Então, gostaria de falar hoje com vocês sobre, Bezrat Hashem, como sempre, um assunto um pouquinho mais íntimo de cada um de nós. É o seguinte, o nosso povo, o povo Yehudi, ele foi construído pelos nossos avós. Os nossos avós, eles pavimentaram uma estrada chamada Bnei Israel. Essa estrada que a gente caminha por quase que 6.000 anos, Europa, Ásia, África, América do Sul, América do Norte, Oceania, qualquer um dos continentes, independente, o caminho, o trilho do povo Yehudi, seja em momentos maravilhosos, no auge da Espanha, seja em momentos difíceis, Segunda Guerra Mundial, todos os momentos foram trilhados por Abraham, Yitzhak e Yaakov, o caminho. E também, obviamente, pelas suas dignas esposas, Sará, Rivka, Rachel e Leá. Através da gente olhar a história dos nossos avós na Torá Kedoshá, a gente consegue perceber algo muito curioso. A gente consegue conhecer a Kadosh Baruch Hu. Olha que interessante. A gente consegue entender a que tipo de atitude a Kadosh Baruch Hu dá um sorriso, dá um abraço, dá um yahoo de felicidade. E a gente consegue perceber também que tipos de atitude a Kadosh Baruch Hu chora, fica chateado, fica um pouco vazio de alguma forma. A gente tem 4 imaot e 3 avot. Dessas 4 imaot, Sará, Rivka, Rachel e Leá, mais uma vez, 2 delas viveram num momento único. Sará viveu num momento, Rivka em outro momento. Agora, Rachel e Leá viveram no mesmo momento, nos mesmos anos, na mesma época, juntas. O plano original de Akadosh Baruch Hu, como a gente já mencionou algumas vezes, é sempre bom lembrar isso, era que Leá casasse com Esav, e fosse um dos avós e uma das imaot, e Rachel, em contrapartida, que era mais jovem, casasse com o mais jovem, que era Yaakov, e fosse 4 avós e 4 imaot. Porém, já que Esav fez escolhas desagradáveis nos olhos de Hashem, ele foi rebaixado para a segunda, terceira, quarta colocação, ele caiu fora do status de avot, patriarcas. O que acontece então? Leá não havia caído fora. Leá, ela casa com Yaakov. Leá mantém-se como uma das matriarcas, porém, Esav cai fora do pódio. Agora olha que interessante. Leá, antes de casar, falou o seguinte: o mais velho vai com a mais velha, o mais jovem com o mais jovem. Em outras palavras, Yaakov
vai casar com Rachel, que ele é mais jovem, e ela é mais jovem, e eu, Leá, sou a mais velha, vou casar com Esav. Mas por favor, Hashem, isso não pode acontecer porque eu não quero casar com Esav, eu sei quanto Esav é ruim. A gente conhece a história, Rachel tinha que casar com Yaakov. Mas, olhem que interessante, olhem o poder da Tefilá, queridos, apesar que esse não é o assunto de hoje, mas vale a pena a gente lembrar, Leá tinha que casar com quem? Com Esav. Bisavô de Hitler, Ymach Shemo. Leá, através de suas tefilot, virou uma das imaot e casou com Yaakov. Fechamos paredes. Poder da tefilá da pessoa quando ela é sincera. Mas, como que Leá casou com Yaakov? Leá tinha que casar com Esav. Ela fez tefilá, é verdade, mas teve mais um ingrediente aqui que bombou essa ação para acontecer. Todo mundo conhece, foi a bondade de Rachel. Rachel, na verdade, falou, olha, peraí um minuto, Yaakov é meu. Eu tenho que casar com ele. Teve que trabalhar alguns anos para casar com Rachel. No momento que Rachel foi casar com Yaakov, a gente conhece a história que ela introduziu sua irmã Leá para sua irmã Leá não ficar com vergonha. Lavan, pai delas, falou o seguinte, um minuto. Eu vou casar minha filha mais velha primeiro, sem avisar, mais uma vez, Yaakov, trapaceando Yaakov. Quando Rachel viu isso, ela falou, não pode ser. Minha irmã vai passar uma vergonha horrível na Rupá. Ela vai chegar na Rupá, de repente, pós-Rupá, Yaakov vai ver que ela vai falar, não quero. E para ela não passar vergonha, então Rachel ajudou que sua irmã Leá casasse com Yaakov, perdendo ela a posição de casar com Yaakov. Famosa história. A Gemara conta pra gente no Tratado de Megillah, na página 13b, uma frase master que vai conduzir o shur de hoje. Bishar tzeniut haitaba berachel. Pelo mérito da tzeniut, vamos traduzir como recato, que Rachel teve, qual foi o mérito? Já contamos. Zachta ve'atzah mimenu Shaul. Nesse mérito, ela teve um rei anos e anos e anos depois, décadas depois, chamada Shaul, que foi rei. Por que Shaul foi rei? Muitos anos depois, porque Rachel teve tzniut, recato. Um minutinho. Qual foi o recato de Rachel? Tzniut? Eu sempre entendi que Rachel deixou a irmã dela casar primeiro, ela foi sensível à sua irmã, talvez a Gemara deve estar escrito, pela sensibilidade de Rachel, ela teve um prêmio gigante mais para frente, que foi o rei Shaul, que foi descendente dela. Qual foi a tzniut de Rachel? A Torá não conta em nenhum momento para a gente que Rachel usava roupa longa, ou ela não chamava atenção quando passava na rua. Então, a Torá aponta que foi a tzniut de Rachel. Mas espera aí, um minuto. A história não conta para a gente a tzniut de Rachel, a história conta para a gente, meus queridos, o quê? Que Rachel teve sensibilidade com sua irmã para não ficar envergonhada na hora do casamento, quando Lavan trapaceou e colocou ela na roupa em vez de colocar Rachel. Qual foi a tzniut? A Gemara também ficou com essa pergunta. A Gemara fala, é verdade. Ma tzniut haitaba berachel. A Gemara fala, um minuto. Time out. Qual foi a tzniut, o recato de Rachel, Habibi? A Gemara fala o seguinte. Foi o fato que Rachel tinha combinado com Yaakov 3 códigos, que são leis pertinentes a uma mulher, Yehudiá, sobre leis de halá, leis da cozinha, leis de nidá, leis da pureza familiar, para Yaakov saber se ele pode casar com uma mulher, se ela não sabe as leis, como que ele vai casar com ela? E leis do Shabat. Essas 3 leis eram o código entre Rachel e Yaakov, porque Yaakov sabia que Lavan era um trapaceiro. Ele falou, olha, eu vou combinar um código, se não vier a mulher certa, não me passar os códigos, eu sei que não é você, Rachel. Mas Rachel falou, puxa vida, minha irmã, Leá, vai chegar lá e não vai saber o código, ela vai passar muita vergonha. Então, por não ter deixado Leá se envergonhar, ou, acompanha agora comigo, passados códigos para Leá, e ela acabou casando com Yaakov, e depois, posteriormente, a gente sabe que Rachel também casou. Nesse momento, a Gemara fala para a gente que no mérito da tzniut, do recato, Rachel teve Shaul. Qual que é a tzniut? Diz a Gemara, no mérito que, atenção, Rachel manteve o silêncio.
Não é a tzniut que a gente está acostumado a escutar, que ela é muito importante também, que é usar roupa de tzniut. Uma mulher, obviamente, é muito importante, mas a Maná está contando para a gente algo master. A tzniut aqui no caso foi que Rachel ficou quieta. Rachel passou os sinais para Leá e não deu nenhuma pista para ninguém para com que Yaakov não desconfiasse e Leá passasse vergonha. Anos depois, continua a Gemara contando para a gente, que havia um rei muito perverso no povo Yehudi, chamado Menashe. Menashe é aquele rei que era o abacaxi do povo Yehudi, azedo. Fez idolatria, agitou o povo para fazer idolatria, colocou a Avodah Zará dentro do Beit HaMikdash do templo, e o povo estava em apuros. Quando os avot, que já haviam falecido, obviamente, no Shamaim, viram que o povo estava em apuros, Avraham Avinu foi para Hashem, ele falou para Hashem, por favor, não destrói o povo por causa desse rei. Hashem falou, mas por quê? Ele falou, poxa vida, eu passei 10 testes. Hashem olha e diz, é verdade, você passou 10 testes, mas isso não é suficiente para mim, neste momento. Yitzhak falou então para Hashem, por favor, então, no meu mérito, não destrua o povo, agora na época de Menashe. Yitzhak no Shamaim, depois de ter falecido, fala isso para Hashem, e Hashem diz para ele, mas em qual mérito? Yitzhak diz, 37 anos eu tinha no momento de Akedat Yitzhak. Hashem diz, uau, maravilhoso isso, emocionante, mas ainda não é suficiente. E aí foi andando, até que de repente passou Yaakov, Hashem falou não, veio uma senhora chamada Rachel, coincidência, óbvio, o shiur de hoje. Veio Rachel, esposa de Yaakov, e disse, olha, Akadosh Baruch Hu, meu marido trabalhou por mim 7 anos. E no dia do casamento, maravilhoso, veio a cabeleireira em casa. Eu estava me maquiando. Roupa de noiva, pronta. Eu fui no costureiro, maravilha. Flores, menu, convidados, estava tudo pronto. Eu estava pronta com meu sapato alto, branco para entrar na Rupá. A limusine encostou para me levar para a Rupá, disse Rachel, para Kadosh Baruch Hu, só que tinha um problema. Eu vi que minha irmã estava vestida. E aí eu entendi que meu pai ia enganar Yaakov. E no caso, se eu não passasse os códigos para minha irmã Leá, ela ia passar uma vergonha na hora da Rupá. Então, eu fui para minha irmã e falei para ela, olha, o código é Halá Nidayad Lakataner. Leis de comida, como a gente mencionou antes, kasher, leis de pureza familiar e leis de Shabbat. E disse Rachel para Hashem, Hashem, a Kadosh Baruch Hu, a sua competição é a Avodah Zará. Que Menashe está fazendo agora lá embaixo no Olam Hazeh. Mas, Rachel dizendo para Kadosh Baruch Hu, Hashem, eu também tinha uma competição. Minha irmã pegou meu posto. Também é uma competição. Eu abri mão do meu posto para minha irmã. Por favor, Kadosh Baruch Hu, abra mão dessa competição da Avodah Zará. Não destrua o povo da mesma forma que eu abri mão da minha competição para minha irmã. Diz o Talmud, neste momento, o que aconteceu? Traz o Pasuk em Yirmiyahu, o famoso Pasuk, Koamar Hashem, assim disse a Kadosh Baruch Hu, Mini kolech mibechi, não precisa mais chorar, Rachel, ve'enech midimah, e os seus olhos de lágrimas, pourquoi? Why? Que esachali peulatech, uau! A sua atitude ela é tão maravilhosa que ela vai ter uma recompensa. Neum Hashem, eu Hashem juro, Veshavu me'eretz oyev. E no futuro, também, o povo vai sair do exílio e vai voltar para a terra de Israel, onde a Kadosh Baruch Hu não destruiu o povo. Mesmo que ele estava furioso com o rei Menashe, que incitou o povo a fazer idolatria, falou, é verdade, se Rachel abriu mão da competição dela, de quem era o par dela, ela abriu mão, deixou Leá casar no lugar dela, eu também, a Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, dizendo, tenho que abrir mão um pouquinho de uma coisa que me incomoda muito, que é a idolatria, e eu, maiúsculo, dizendo a Kadosh Baruch Hu, não vou destruir o povo. E olhem que interessante,
o esforço de Rachel foi tão grande, queridos, mas tão grande, que Leá casou primeiro. E a história não é Disney World ou Hollywood e happy ending. Por quê? Acompanhem comigo. Leá teve alguns filhos depois que ela casou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí foi tendo. E de repente, em um momento, Rachel fala, só um minutinho. Se Leá casou com Yaakov, Esav precisa casar com alguém. Hashem, por favor, eu não. Ou seja, ela fez uma Messirut Nefesh, uma devoção tão grande que teve um momento que ela titubeou e imaginou em casar ela, talvez ia ser o destino, com Esav. Mas, anos depois, Yaakov casa, promete trabalhar mais 7 anos, e antes de completar os 7 anos, uma semana logo depois de casar com Leá, ele trabalha 7 anos, é enganado, casa com Leá, uma semana depois ele casa com Rachel, mas tem que pagar no cartão de crédito 7 anos de trabalho por Rachel. Agora olhem que interessante. Agora Rachel casa com Yaakov, e ela vira a esposa mais querida, no question. Atenção, por tempo limitado. Por quê? Porque Ramim contam pra gente que os avós todos cumpriram a Torá. Mas perguntam, um minuto, como assim cumpriram a Torá? Yaakov casou com 2 irmãs, é proibido casar com 2 irmãs simultaneamente. Então, nossos sábios contam pra gente quando os avós cumpriram toda a Torá, quando eles estavam na terra de Israel. Então, vamos acompanhar a história agora. Yaakov está prestes a entrar na terra de Israel. Ele tem 2 esposas. Ele não pode entrar com 2 esposas, porque os avós cumpriram a Torá inteira na terra de Israel, e casar com 2 esposas simultaneamente, mabesir, it's forbidden, assur, proibido. O que se faz? Bom, a primeira esposa, aquela que casou primeiro, fica, e a segunda esposa, que é aquela que veio depois, não vai poder entrar na terra de Israel. No caso, como nós conhecemos a história, que Rachel falece logo na entrada de Israel. Muitos que foram para Israel visitar, foram no Kevel de Rachel. Ele fica logo na saída de Israel, conforme o mapa da Torá em Betlehem. Olha que interessante. Rachel abriu mão. Rachel teve menos filhos. Estranho. Rachel abriu mão do seu casamento. Acabou depois casando com Yaakov. Mas não durou tanto tempo. Ela morre fora da terra de Israel. Ela não tem o mérito de entrar com Yaakov em Israel igual o Leá teve. Por quê? Porque já que ela casou depois, então a primeira foi até Israel e a segunda teve que ficar fora, como a gente mencionou. Cadê o mérito de Rachel? Tanto esforço. Ela devia ganhar a champanhe com um troféu de ouro. Pergunta muito, muito difícil. E como a gente mencionou antes, que no mérito de Rachel, da tzniut de Rachel, diz a Agmará que saiu dela, um tratado de Megilá mais uma vez, que saiu dela Shaul. Como que é a história de Shaul? Acompanhem comigo para a gente ver como as coisas encaixam, meus queridos, e aprender uma lição masteríssima daqui. Shaul, que era da tribo de Binyamin, descendente de Rachel, obviamente que muitos anos depois, ele tinha um filho chamado Yonatan. E a gente sabe que Shaul era Melech, rei. E na Halachá existe uma regra. Rei, quem é o próximo sucessor do rei, se ele é capaz, obviamente que é o filho do rei e não outra pessoa qualquer. E Yonatan, filho de Shaul HaMelech, mais uma vez que era rei, tinha que ser o próximo rei. Mas não foi Yonatan e foi David HaMelech. E a pergunta é, um minutinho, por quê? Shaul, que era o rei até o presente momento, queria matar David HaMelech. O filho de Shaul HaMelech, que devia ser o próximo rei mais uma vez, olha que curioso, e Yonatan falou o seguinte, olha, eu vou te proteger. Eu vou avisar para você, David, quando meu pai estiver chegando, vou te mandar um sinal para você poder fugir, etc e tal, e aí nada vai acontecer com você.
ele acabou protegendo David, e ele deixou de ser rei, e David Amelech veio ser rei no lugar dele. Agora a pergunta de 1 milhão é a seguinte: por que Yehonatan? Como Yehonatan abriu mão dele ser o rei, próximo rei, porque de novo, Shaul era pai de Yonatan, e Yonatan é o próximo rei, ele devia ser o rei. Ele protegeu David Amelech, fazendo assim David ser o próximo rei, e Yonatan, filho de Shaul, perder o reinado, não entrar no reinado, vamos chamar assim. O que ele fez? De onde surgiu essa gentileza a mais do que o normal? Nem necessária era. Na história do nosso povo, houve na Itália, em 1550 mais ou menos, um Rav chamado Rav Menachem Azaria de Fano, na Itália mais uma vez. Ele é mais conhecido como Remamipano. Ele faz essa pergunta, ele fala: de onde veio essa amizade de Yonatan e Shaul para Yonatan abrir mão de ser um rei? A Torá nunca pede isso para ninguém. Para deixar David Amelech ser um rei, poupar a vida de David, para depois ele ser rei em vez de Yonatan? De onde veio essa amizade tão grande? Essa gentileza a mais do que o necessário? Diz o Remamipano o seguinte: Shaul, ele veio da tribo de Binyamin. A tribo de Binyamin é descendente de quem? Rachel. E olhem que interessante. Yonatan, que era descendente de Shaul e descendente direto de Rachel, ele tinha o mesmo atributo que sua tataravó lá atrás. Da mesma forma que Rachel teve o mérito da tzniut, que é o silêncio. Tzniut não era o recato na roupa, que também é importante, mas era o silêncio, de ela não contar para ninguém o plano secreto dela para não prejudicar Leá. No futuro, dezenas e dezenas de anos depois, um dos descendentes dela, filho de Shaul Amelech, Yonatan, fez a mesma coisa para um tal de David, que posteriormente virou a famosa música David Melech Israel Chai Vekayam até hoje. Para sempre ficou o legado dele. Tudo por um atributo. Qual atributo? Tzniut, o silêncio de Rachel. Yonatan também aqui ficou em silêncio. Falou: olha, não vou contar para ninguém, só para você, David Amelech. Meu pai quer te matar, vou te explicar como fugir, assim você pode ser poupado. E você sendo poupado, você vai ser o próximo rei no meu lugar. Que amor, de onde veio isso? Herdou nos genes. Exame de sangue de quem? Da sua tataravó. Quem? Rachel, mais uma vez. A gente aprende daqui, meus queridos, o poder que existe na palavra tzniut, primeiro. Tzniut, a Gemara traduziu como shtika, ficar quieto. E, meus queridos, olhem que maravilhoso, olhem como tudo é costurado de uma forma perfeita na Torá Kedoshá. Quem que é descendente de Shaul? A gente falou Yonatan, óbvio. Mas mais para frente, quem é descendente de Shaul? Esther. Na época de Purim, Esther Amalcá. Porque o povo, olhem que power, foi salvo na época de Purim, óbvio que porque a Kadosh Baruch Hu quis, mas o que foi orquestrado aqui embaixo? Diz a Megilat Esther para a gente que Esther tinha tzniut. Qual tzniut? Que tzniut? Diz a Megilat Esther, ve'ein Esther magedet moladetah. O rei Hashverosh algumas vezes perguntou: me conta, você é filha de quem? Da onde você veio? Esther, nada. O rei falou: olha, eu vou tirar os impostos de todo mundo vai te amar para sempre. Só me conta de onde você veio. Mordecai falou para Esther, mais uma vez descendente de Shaul, descendente de quem? De Rachel, não conte de onde você veio. E depois, quem conhece a história de Purim, lembra que a gente foi salvo por causa disso. Porque Hashverosh nem sabia que Esther era judia. Se soubesse, o plano não teria continuidade. O plano de sucesso do povo judeu, quis dizer. Ein Esther Moged Moladetah. Da onde veio, meus queridos, o sucesso do povo judeu na época de Esther? Shtika, silence, quiet, não furar um segredo. Da mesma forma que veio na época de Rachel. Por isso que nós tivemos Purim, e por isso que nós estamos hoje, aqui, agora, escutando o Shiur. Ou seja, a gente leva aqui 2 ganhos
e eu queria conversar um pouquinho sobre um e mais sobre o outro hoje. O primeiro ganho que a gente vê é o seguinte, quando se refere, no caso, a tzniut, que é a midá de hoje à noite, a gente vê quando que as midot nos descendentes não aparecem do nada. Claro que não. As midot foram plantadas em Rachel e depois brotaram gerações depois em Shaul, mais precisamente em Jonathan. Logo depois, algumas gerações, de novo, aparece a mesma midá de shtiká, de silêncio, de tzniut, em quem? Esther. E por isso que o povo é salvo. E quando a gente fala que as midot não aparecem do nada, elas provêm dos pais, escutem só essa história verídica que aconteceu faz pouco tempo em Israel. Famosa? Não, mas sim verídica. Acompanhem comigo. Uma escola em Bnei Brak, Israel, obviamente, extra cautelosa com o Shulchan Aruch, e separado meninos e meninas. Essa história aconteceu nessa escola de Bnei Brak, e o Rav da Kitá, professor da classe, falou para os alunos o seguinte, olha, se vocês alunos dessa Kitá X, Y e Z, 3 classes, estudarem bem, de uma forma legal, por um período de tempo, combinado um dia para o parque aquático. Uau, sério? Claro, né? Prêmio, recompensa, esforço, casou um com o outro, os alunos ficaram mais anjos do que já eram. Estudaram muito bem. Aquelas classes, no dia combinado, entraram no ônibus para ir para o parque aquático. Chegam lá de manhã, só que o Rav falou, tem que estar todo mundo aqui na escola de manhã cedo, para a gente poder rezar, ir para o parque aquático. Por quê? Porque vai ter o turno das meninas que vai à tarde. Então a gente vai no parque aquático de manhã, nós meninos, e as meninas vão à tarde. Fantástico, tá todo mundo antes da hora. Shaharit, maravilhoso, todo mundo foi para o parque, se trocou, sorridente, dia ensolarado em Israel, 2 ônibus lotados indo para o parque. Chegam lá de manhã, de repente eles vêm no parking lot, no estacionamento do parque aquático, outros ônibus também. Estranho. E o Rav desce para ver o que está acontecendo, ele vê algumas meninas descendo do ônibus, indo para o parque aquático. Ele fala, o que aconteceu? Aí ele vai no escritório do parque aquático, pergunta o que aconteceu. Ele fala, olha, a gente agendou com as meninas de manhã. Meninas? Com nós? Aí ele falou, o que aconteceu? Perceberam que havia 2 secretárias que faziam as reservas do parque, uma agendou com as meninas e outra agendou com os meninos, só que agendaram no mesmo período, se confundiram. Volta a orar para o ônibus, o que ele vai falar para esses meninos, que estão esperando há meses esse passeio? Todo mundo vestido, óculos de natação, maiô, sunga, toalha, sol, protetor solar. Quem vai fazer? Voltar para Bnei Brak agora e fazer o que com essa garotada toda? Com essa vida toda? Bom, mas não tinha o que fazer, as mulheres já estavam dentro do parque, então, como o próprio slogan diz, ladies first, já foram. Então, eles voltam para o ônibus, os 2 rabanim, cada um responsável por um dos ônibus, conversam entre si, e cada um fala para o outro, muito boa sorte, Tehillim, entre no ônibus aí, use sua criatividade e have a nice life. Entraram no ônibus e cada um foi contar para sua turma. Então, viagem de volta do parque aquático para Bnei Brak, podem imaginar como foi. Alguns minutos de silêncio, chateados. O que a gente vai fazer agora? Quando vai ser a próxima vez que a gente vai poder ir? E tudo isso que a gente já pode imaginar de uma forma muito saudável que as crianças fazem, é normal. Decepção. Um menino de 13 anos num dos ônibus pega o microfone e fala para o Rav, posso falar umas palavras? O Rav falou, pior do que tá, não fica. Pode, porque ele já vai estragar, reclamar, ele tem direito, foi um erro. Esse menino levanta e fala o seguinte, no ônibus de volta para a escola, decepcionados, eu quero que vocês saibam que nós fizemos um mega Kiddush Hashem. Todos os meninos ficaram em silêncio, o Rav mais ainda, o que já vem depois disso? O que ele vai falar esse menino? A gente podia ter descido naquele parque, gritar com os funcionários, reclamar com o pessoal do escritório. A gente ficou quieto. O humor de todo mundo trocou. O Rav ficou ensurdecido com aquelas palavras maravilhosas. Ele mudou o humor do ônibus, aquele menino de 13 anos. E ele fala o seguinte, olha, que tal a gente cantar Ashrenu Matov Chelkeinu Manaim Goralenu? Que sortudo nós somos, que povo master que nós somos.
o ônibus que estava em Tisha B'Av virou um dia de Purim, cantando. Esse Rav, quando volta e o diretor vê eles na escola, fala: o que aconteceu? E ele conta isso, mas o diretor fala: e como foi no ônibus? E esse Rav do ônibus 1 conta para o diretor que aquele menino foi o menino que salvou, foi o salvador da pátria, ele mudou o mood de todo mundo, o humor de todo mundo. Alguns minutos depois chega o segundo ônibus. E aí o diretor da escola, que não havia ido para o parque, pergunta para o Rav do segundo ônibus: e aí como foi? Os alunos, qual foi a reação deles? Ele chega e fala para o Rav, para o diretor da escola, para o principal da escola, o seguinte: olha, você não vai acreditar. No meio, o ônibus saiu, passou uns 10, 15 minutos, um menininho de 10 anos me pediu o microfone. Eu falei também, pior do que tá, não fica. Eu dei o microfone para ele. E esse menino de 10 anos de idade falou o seguinte: nós somos Bachorim jovens. Que orgulho de Kedushá que a gente tem, de santidade. A gente podia ter descido lá e falou: olha, a gente não está nem aí, a gente vai com as meninas ou o que for. Em vez disso, a gente não reclamou. A gente falou: olha, nós somos Kedoshim, a gente sabe que não pode, então that's it. Ashreinu matov chelkeinu manaim goralenu, sortudo, que povo master que a gente faz parte. E o ônibus inteiro começou a sorrir. 1 minuto, perguntou o diretor: e quem é aquele menino de 10 anos? Um era A, o outro era B, e os dois alunos da escola de 13 e 10 anos, foi constatado que eles eram irmãos. No mesmo momento, o diretor da escola liga para o pai deles e fala o seguinte: olha, me explica. E ele conta o que aconteceu. Seu filho de 13 anos revolucionou o ônibus, seu filho de 10 anos revolucionou o ônibus, me conta o que aconteceu, Habibi. O pai pensa e fala: olha, eu não sei, mas talvez seja o episódio que eu vou te contar agora. 2 semanas atrás, a gente foi com as crianças, na verdade a gente não, minha esposa foi com as crianças fazer compras, roupas. Teve que ir até um outlet aí fazer compras aqui em Israel. E as crianças entraram no ônibus de volta, não tinham carro, então voltaram no ônibus, todo mundo cansado, experimenta roupa e coloca roupa e tira roupa. E que criança quer ficar fazendo isso, mas precisa? Então a mãe falou o seguinte: olha, se comportaram tão bem, comprem cada um picolé. Um picolé na Macaulay tem um presentaço isso em Israel. A mãe permite, de repente as crianças vão entrar no ônibus, abriram a sacolinha para comer o picolé, a embalagem, e a mãe fala: uau, olha, esse picolé é kasher, mas não é ashgaha que a gente costuma comer, não é supervisão que a gente costuma comer. Podemos fazer o seguinte: chegando em casa, vocês podem abrir o freezer e cada um escolher a coisa que mais gosta, um chocolate, uma bala, alguma coisa especial que tem no freezer. Nenhum deles comeu. Chegou em casa, abriu o freezer e cada um pegou alguma coisa que gosta. A mãe conta isso chegando em casa para o pai. O pai fala: uau, eles estavam com picolé na mão e não comeram? 1 minutinho. Chamou a esposa, enquanto as crianças estavam se deliciando no freezer, entrou no vestiário, os dois se vestiram de roupa de Shabbat, foram na loja do lado e voltaram com roupa de Shabbat e um bolo. E as crianças falaram: Aba, hoje não é Shabbat, você se confundiu? Falou: não, eu sei que hoje não é Shabbat, mas a gente comprou um bolo especial para vocês, Eladim, para comemorar que vocês estavam com sorvete na mão e não comeram. Aí Maté falou que era kasher, mas não é nossa ashgaha e vocês não comeram. Vocês são maravilhosos. Ashreinu matov chelkeinu manaim goralenu, que povo a gente faz parte. E disse o pai para o diretor da escola: maybe, talvez, foi isso. A história se repete, literalmente. Nessa história e na história de Rachel, Shaul e Yonatan e Esther Amalcá. Porque quando nós fazemos algo, a gente acha que é para hoje. Mentira. O hoje se transforma em Netzach, em eternidade, como a gente provou até agora. Como a Gemara disse para a gente, só a Gemara pode contar isso. Como explicou o Remami Pano, no mérito da Tzniut, e a gente traduziu como silêncio de Rachel, que aconteceu? Saiu daí Shaul, saiu daí Yonatan, saiu Davi Amelech, saiu daí Esther Amalcá, e na história, os 2 irmãos no ônibus, que não é menos impressionante. O segundo legado da história de Rachel, que eu queria me concentrar de agora até o final do shiur, é o seguinte. A Gemara traduziu Tzniut como shtika, como silêncio.
Eu queria falar um pouquinho sobre o silêncio. Até é engraçado falar sobre o silêncio, eu devia ficar em silêncio. Mas vou tentar falar sobre o silêncio para vocês nesses minutos finais, já que é o tópico do shiur também. Sabem que no mundo existem muitas Hassidiot. Beus, Satmer, Ger, muitas. Uma das Hassidiot que era muito famosa era chamada Rizhiner. Rav Israel Friedman, o Rebbe de Rizhinov. E esse Rebbe, com essa Hassidut, eles tinham uma peculiaridade. Muito silêncio. O Rebbe falava muito pouco. Havia até um não-Yehudi que acompanhava o Rebbe, ajudava ele em alguns tasks que ele tinha, carregava, ajudava, deslocava ele, ajudava ele a se deslocar no trem, etc. e tal. E uma vez, alguém perguntou para esse não-Yehudi, como você define esse homem que você acompanha tanto, se referindo ao Rebbe? E esse não-Yehudi falou algo bárbaro sobre o Rebbe. Falou, olha, na sexta-feira à noite eles fazem algo chamado Tish. Para quem não sabe, Tish é quando é o get-together dos Hassidim depois da janta. Eles ficam juntos e normalmente tem músicas e o Rebbe fala algumas palavras, assim é em todas as Hassidiot. Mas, com esse Rebbe dizendo esse não-Yehudi sobre o Rebbe, olha que power, eu vejo no Tish, sexta-feira à noite, uma mesa cheia de Yehudim. E um deles é o mais velho, que é esse Rebbe que eu acompanho. Todo mundo fica quieto para escutar o Rebbe. Mas aqui tem uma peculiaridade. O Rebbe também fica quieto. E todo mundo fica quieto escutando o silêncio do Rebbe de Rizhinov. Porque o silêncio também conversa, meus queridos. Uma das parashiot da Torá é chamada Azino. E a Gemara fala que tem letras pretas no meio de um espaço branco. Porque o espaço branco, como a gente fala em português, são as entrelinhas, que não tem nada escrito lá. Isso também conversa com cada um de nós. O silêncio tem uma voz, sim. E o que silêncio tem a ver com tzniut? Porque a Gemara fala que Rachel ficou quieta e deu simanim para Leá. Mas a Gemara não fala assim, a Gemara fala tzniut. Por que a Gemara não fala do jeito muito mais simples? No mérito do silêncio de Rachel. No futuro, Yonatan ficou em silêncio em prol de David. E no futuro, Esther Amalcá ficou em silêncio em prol do povo. Por que a Gemara fala tzniut, tzniut, tzniut? Fala silêncio. Por que fala tzniut, que é recato, e a gente tem que traduzir como silêncio? Qual que é a ideia que tem por trás? Olhem que interessante. O homem tem um Yetzer Hara colocado dentro dele. Não é novidade isso. A gente fala no Shema Israel todos os dias. Cuidado, homem, para não se desviar atrás dos seus olhos e olhar para uma mulher que não está bem vestida. E qual que é o Yetzer Hara da mulher? Que também tem o Yetzer Hara. Olha que power. Uma vez, uma Mechanechet falou o seguinte, a mulher também tem o Yetzer Hara. O Yetzer Hara de ser vista, de ser notada. O homem quer olhar. Essa intuição inicial, o instinto humano, se ele não trabalhar. E a mulher quer ser olhada. Que power. E aonde entra a tzniut? Óbvio que em nenhum momento a Torá não fala que a mulher tem que andar de um saco de lixo da cabeça aos pés e o corpo dela é algo indecente e sujo. Nunca foi e nunca será a opinião da Torá em nenhum momento isso. Porque, atenção, a Torá sabe que nós não somos malachim, anjos. E a Torá, Kadosh Baruch Hu, sabe o que são anjos malachim. E a Torá foi dada para seres humanos, de carne e osso, de vontades. Mas, olhem que interessante. Antes de Adam Arishon pecar, o corpo era uma vestimenta para Neshama. Olhem que interessante, pessoal. Tenta imaginar o seguinte. O corpo é uma vestimenta para Neshama. A Neshama, a alma da pessoa, ela só tem um play, um exercício nesse mundo se tiver o corpo. Porque a Neshama não consegue colocar tefilim sozinha sem o corpo. A Neshama não consegue dar um sorriso para o outro sem o corpo. A Neshama não consegue fazer bondade sem o corpo. A Neshama não consegue ficar sem olhar porque não deve se não for o corpo e as pálpebras fecharem os olhos ou desviarem os olhos, no caso, ou não falar o que não deve ser falado ou falar o que deve ser falado. Seria mais ou menos como quando o homem vai fazer scuba diving. Ele precisa de um tubo de oxigênio. Sem o tubo de oxigênio, ele não vale um centavo embaixo do mar. Quando ele volta para a superfície, ele não precisa mais do tubo de oxigênio.
Antes do Het de Adam Arishon, do pecado de Adam Arishon, olha que interessante, era claro que o corpo era nada mais, nada menos que uma vestimenta para Neshama, igual o tubo de oxigênio para o mergulhador. Ninguém vai falar, uau, olha o tubo de oxigênio. Olha o mergulhador. Olha o homem na lua. Ninguém fala, olha o uniforme no homem da lua. É óbvio que o uniforme veio servir o homem na lua. O tubo de oxigênio veio servir o homem embaixo d'água. Depois do pecado de Adam Arishon, acompanhem comigo, aconteceu uma mudança gigante. Ficou confuso, obscuro, na neblina. O que é o principal, o corpo ou a Neshama? Nós, em especial as mulheres, porque o homem é atraído via o corpo de uma mulher, ficou na dúvida agora, depois do pecado de Adam Arishon, o que é mais importante? O corpo ou a Neshama? A essência ou a embalagem? Por isso que animais não têm leis de tzniut. Animais não têm leis de tzniut. Animais, alguns se vestem aí na rua, mas não tem leis de tzniut para os animais. Por quê? Porque os animais não têm primiut, não têm essência. A mulher, já que ela tem uma essência, olhem que interessante, ela tem uma essência, se ela não se vestir bem, ela acaba virando um corpo. Esquece-se da essência. Olhem que power. Se alguém quer vender margarina na rua, ele não coloca uma propaganda de margarina, ele coloca uma mulher muito mal vestida para atrair a atenção das pessoas, fazer o crime de atrair a atenção das pessoas no outdoor e associar isso com a margarina. Aí a mulher acaba virando um objeto, porque aquela mulher não tem nada dentro dela. O que interessa é o corpo, é a beleza corporal que talvez ela sim tem dela. Agora olha que interessante, a Kadosh Baruch Hu falou, depois do pecado de Adam Arishon, antes as pessoas não usavam roupas, depois a Hashem falou, olha, é obrigatório em especial. O homem tem algumas limitações, a mulher tem muito mais, porque ela é muito mais atraente ao homem, diferente do homem para a mulher. E a Hashem falou, olha, se você não tiver um recato, vão esquecer que você tem algo interno, pnimi, inside of you, e você vai virar um corpo móvel. Lembre que dentro do corpo existe uma pessoa. Isso é a ideia de tzniut. Tzniut é o corpo ficar em silêncio, não fazer barulho, para a parte interna ser muito barulhenta. Pessoal, olhem que interessante. Caixas cheias, pega uma caixa de fósforo, cheia, quando chacoalha ela não faz barulho. Uma caixa com 1 palito de fósforo faz muito barulho, com 2, 10 faz muito. Uma caixa com 100 palitos de fósforo não faz barulho nenhum. Porque quanto mais cheia é a pessoa, menos barulhenta, menos no tzniut a pessoa é. Quando uma pessoa viaja, século 21, se ele não posta uma foto para 1.500 seguidores, não sei quantos seguidores a pessoa pode ter, ele é famoso, então a pessoa não foi para tal lugar, porque a ideia é fazer barulho. A ideia que o mundo vende para a gente hoje. E pessoal, acompanhe comigo, mesmo no mundo haredi, no mundo frumo, no mundo religioso, eu sempre costumo dizer, e falo para mim mesmo, nós somos impactados pelo que acontece no mundo. Por conseguinte, mesmo no mundo religioso que Baruch Hashem, as mulheres têm um mérito gigante, gigante, gigante no calor, no frio. É muito mais gostoso usar o cabelo natural, no question, inquestionável. Mas a halakha é que a mulher casada tem que usar uma peruca. Mas a gente é influenciado pelo mundo. E depois vocês procurem no Rav Google, pessoal, a invenção da última geração, leis Top Sheitel. Sheitel quer dizer peruca. Leistop, depois procurem no Google o que isso quer dizer. A peruca ficou cada vez mais moderna e ela quase que deixa de ser uma peruca. Qual que é a halakha? Cada um pergunte para o seu Rav. Não use, pergunte para o seu Rav. Mas, olhem que interessante. Quanto mais show-off externo tem, menos se lembra que tem algo dentro daquele corpo. Óbvio que o corpo é importante para um casamento, no question, mas não é só o corpo na vida da pessoa. Porque a pessoa tem corpo com 20 anos, com 40, com 60, mas com 80 já não é mais o mesmo corpo. Aí deixa de ser uma pessoa? Olhem que interessante quanto o silêncio ele é barulhento, pessoal, de acordo com a halakha. Ou no mundo. O casamento, 18 anos, 20 anos de idade, 25, quando cada um casa, mabruk, muitas alegrias, barulho, banda, convidados, fotos. Uau! Qual que é o ápice do casamento? Qual que é o ápice do casamento? Heder Ichut. Quando o marido
e a esposa vão para o quarto. É o momento mais silencioso do mundo. Esse é o maior momento, o momento de menos barulho. Na Tfilá, olhem que power, eu fiquei pensando. Qual o momento mais master da Tfilá? Tete a tete com Hashem. Entra na sinagoga, o Hazan, se for o Sfaradi, está falando a Tfilá alta, o pessoal está fazendo a Tfilá alta. Tem um momento que tem um silêncio total. Se escuta um alfinete cair no chão. Qual que é o momento do silêncio total? Amidá, que é o tete a tete com Hashem. Ou seja, o silêncio muitas vezes fala muito mais alto do que o barulho. É isso mesmo. A gente às vezes esquece do que tem dentro, pessoal. Outro dia, vi uma pessoa que precisava comprar algumas mezuzot, uma casa muito, muito chique, muito, muito bonita. E ele falou para mim, Rabino, eu já tenho as caixas das mezuzot. Falei, maravilha. Você tem 10%, falta os outros 90%. Ele falou, como assim? O que falta? Falei, falta o pergaminho que vem dentro. Falou, mas o mais importante eu tenho, que a gente vê a caixa. O pergaminho coloca qualquer coisa. Falei, Habibi, não procede. Óbvio que se você tem uma casa maravilhosa, por favor, coloque a caixa que você, da mezuzá que você mais ama, por que não? Mas o pergaminho tem que ser pelo menos de tal qualidade ou mais do que a caixa. Porque o pergaminho da mezuzá, que é o inside, é o mais barulhento, é o silencioso, é aquele que ninguém vê. É aquilo que traz shmirá para casa, proteção para casa, é aquilo que faz a mitzvah da Torá ser 6 estrelas. É isso mesmo. Dentro de cada pessoa forte na academia tem um ser humano lá dentro, a gente esqueceu disso, às vezes. Dentro de cada mulher muito bonita, Baruch Hashem, que fica cada vez mais bonita, tem sentimentos lá dentro, tem uma personalidade maravilhosa lá dentro, possivelmente. Existe um eu dentro de cada um de nós. E sem discrição, tzniut é não gritar. Não é só se vestir bem, que é muito importante, mais uma vez é um mérito gigante se vestir bem, ainda mais no calor. Mas tzniut é não gritar. É não usar aquela peruca que ela passa gritando por aí. É não passar com aquela roupa rouge, mesmo que seja uma saia, etc e tal, que passa gritando por aí, que é anti-tzniut. É isso mesmo. Ter tzniut em tudo. Uma pessoa está rezando, fazendo amidah, se ele começa a chacoalhar, balançar as mãos e chamar atenção, ele não tem tzniut. Porque recato, a Gemara não traduziu tzniut como recato, traduziu como silêncio. Traduziu como passar embaixo do radar. Isso mesmo. A gente quando passa não precisa passar com rojões. Tem momentos para rojões para pessoas próximas, comemora as alegrias. Por que não? Mas para o povo, a gente não precisa passar com rojões. A mulher precisa ser a mulher mais maravilhosa do mundo, para o marido. E na rua ela precisa ser muito arrumada. Mas normalmente, em casa acaba sendo o pijama velho e na rua aquela coisa maravilhosa. E o homem também, obviamente. Mas a ideia que tem aqui da tzniut é lembrar que pós Adam Rishon existe um eu dentro de um corpo. E com isso a gente termina um pensamento curto que a Gemara fala para a gente, pessoal. Devia até ficar em silêncio. Mas a Gemara conta para a gente o seguinte, no Tratado de Brachot, e com isso a gente termina, na página 58a, que havia um min é uma pessoa descrente, que ele queria zombar de Rav Sheshet. Rav Sheshet, para quem estuda a Gemara, sabe que ele era cego. Quanta Gemara ele sabe, mas ele era cego. Não me perguntem como ele sabe tanta Gemara, isso eu não tenho resposta. Mas Rav Sheshet era cego, e ele sabia tanta, mas tanta Gemara, e um descrente queria cutucar, queria encher Rav Sheshet. Ou para os Faradim, Rav Sheshat, tanto faz. Ele veio cutucar Rav Sheshet mais uma vez, e aí ele fala, olha, o rei está passando. E tinha um rei, o pelotão do rei passando mesmo. E aí ele falou para Rav Sheshet, vem ver. Mais uma vez Rav Sheshet era cego, ele estava zombando de Rav Sheshet. Rav Sheshet não foi. Ele falou, Rav Sheshet, por que você não vem? Ele falou, porque eu sei que o rei não está passando agora. Veio o segundo batalhão da comitiva do rei, falou, Rav Sheshet, vem ver o rei. Mais uma vez zombando, porque Rav Sheshet era cego. Disse descrente para o Rav Sheshet não foi. Uma terceira vez ele falou, Rav Sheshet, vem! Rav Sheshet foi. Ele falou, um minutinho. Se você não enxerga, como você sabia que o rei não estava no primeiro pelotão, no segundo, e só estava no terceiro? Você não enxerga. Eu estava zombando de vocês. Será o Sheshet? A Kadosh Baruch Hu contou isso para a gente. O Pasuk, em Melachim, fala para a gente o seguinte. Lo beruach Hashem. Hashem não vem no tornado. Lo berash Hashem. Hashem não vem naquele barulho gigante.
Hashem não vem no naquele fogo, naquele Instagram bombado de pessoas, quando não é para business, a gente está falando, obviamente. Aquele Facebook, tá todo mundo sabendo que eu fui para Miami, que eu comprei não sei o que lá. Hashem lo be'esh, Hashem não vem no fogo. Quando aparece Hashem de Rav Sheshet para aquele aquele descrente, Kol dmamadaka, quando tem silêncio. Eu sou cego, mas não sou surdo. Eu vi barulho, 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 eu sabia que o rei não vem. Quando fica um silêncio total, todo mundo apreciando, olhando, o rei está andando, os passos dele, a mão dele, a coroa dele, eu sabia que tinha um silêncio, aprendi do Pasuk em Melachim, e eu vi que aí vem o rei. Fiquei pensando comigo, pessoal, por que a Gemara conta isso pra gente? Talvez para ensinar que cada um de nós tem um rei dentro de cada um de si. Às vezes ficar em silêncio, sem o celular, senão não adianta. Ficar em silêncio, olhar para si, saber escutar o silêncio dos outros, não ser uma pessoa barulhenta, isso traz de verdade o que o mundo chama de the sound of silence, o som do silêncio, que Bezrat Hashem, a gente possa ter o mérito de ver nossos filhos com as midot que a gente implantou, como a gente falou no começo do shiur, e lembrar que tzniut não é recato, tzniut é silêncio. Assim traduz a Gemara, e que a gente possa apreciar de verdade the sound of silence. Muito boa noite, uma semana maravilhosa e silenciosa para cada um de nós.